Olá, querido irmão, querida irmã, sou o Padre Fernando José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, religioso da Ordem de Nossa Senhora das Mercês. Convido você a vivenciar comigo este passo, confessar, o quinto passo da espiritualidade da pastoral da sobriedade. Rezemos 3 vezes. Senhor, confesso meus pecados e publicamente peço teu perdão e o perdão dos meus irmãos. Absolve. Senhor, confesso meus pecados e publicamente peço teu perdão e o perdão dos meus irmãos. Absolve. Senhor, confesso meus pecados e publicamente peço teu perdão e o perdão dos meus irmãos. Absolve. A palavra desse dia é Lucas capítulo 11, versículo de 1 a 13, Lucas 11, 1 a 13. Diz assim: Um dia Jesus estava rezando em certo lugar. Quando terminou, um dos discípulos pediu: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou os discípulos dele. Jesus respondeu: Quando vocês rezarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de amanhã. E perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos aqueles que nos devem. E não nos deixes cair em tentação. Jesus acrescentou: Se alguém de vocês tivesse um amigo e fosse procurá-lo à meia-noite, dizendo: Amigo, me empreste 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para oferecer a ele. Será que lá de dentro outro responderia: Não me amole, já tranquei a porta, meus filhos e eu já deitamos, não posso me levantar para lhe dar os pães? Eu declaro a vocês, mesmo que o outro não se levante para dar os pães, porque é um amigo seu, vai levantar-se ao menos por causa da amolação e dar tudo aquilo que o amigo necessita. Portanto, eu lhes digo, peçam e lhes será dado, procurem e encontrarão, batam e abrirão a porta para vocês. Pois todo aquele que pede recebe, quem procura acha, e a quem bate a porta será aberta. Será que alguém de vocês que é pai, se o filho lhe pede um peixe, em lugar do peixe lhe dá uma cobra? Ou ainda, se pede um ovo, será que vai lhe dar um perdão? Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos filhos, quanto mais o Pai do céu. Ele dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, ao vivenciar este passo, o quinto passo do programa de vida nova da Pastoral da Sobriedade, somos convidados a publicamente pedir perdão a Deus pelos nossos pecados e também pedir perdão aos nossos irmãos por tudo aquilo de errado que nós fizemos, impulsionado pelo vício do álcool, da droga, do consumismo, da pornografia e por aí vai. E a palavra de hoje parece não ter nada a ver com o ato de confessar, porque a leitura nos ensina, Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, conta uma parábola sobre a insistência que nós devemos ter em rezar, ou seja, Deus sempre nos escuta e sempre nos dá coisas boas, Ele sabe o que é melhor para nós. Um pai e uma mãe que sabe discernir aquilo que é o melhor para o seu filho, ao dar aquilo que o filho pede. Muito mais o Pai do céu tem esse discernimento acerca da necessidade de nossa vida. E por isso nós devemos ser insistentes nesta oração. O que isso tem a ver com a confissão? Bom, no meu entender, significa que aquilo que nós precisamos pedir com insistência a Deus é o perdão dos nossos pecados. Pedir perdão de verdade. Na certeza de que a misericórdia de Deus nunca faltará na nossa vida. O único pecado, engraçado que a Sagrada Escritura, o Evangelho nos fala de um pecado que não tem perdão, que é o pecado contra o Espírito Santo de Deus. Jesus disse, que todo pecado é perdoado, mas quem pecar contra o Espírito Santo, este não tem perdão. E o que é o pecado contra o Espírito Santo? Pensemos um pouquinho, meu irmão e irmã. O Espírito Santo é a presença de Deus em nós que vai nos configurando à imagem e semelhança de Jesus Cristo e vai nos propondo o caminho de santidade que passa impreterivelmente por um processo de conversão e mudança de vida. Ora, para convertermos, para mudarmos de vida, é necessário arrependermos das coisas erradas que fizemos
e fazer o esforço por não voltar a cometer mais esses tipos de atitudes. Até aí, eu acredito que todos vocês tenham ciência disso, tenham conhecimento disso. Então, o que seria o pecado contra o Espírito Santo? Seria justamente o fechamento do coração humano a essa atitude de se arrepender. Em outras palavras, tem um pecado que Deus não perdoa. Qual o pecado? Aquele pecado do qual eu não me arrependo, aquele pecado do qual eu não queira pedir perdão. Este pecado Deus não perdoa. Por quê? Porque Ele respeita a nossa liberdade, Ele respeita a nossa vontade, Ele respeita a nossa decisão. Então Ele não vai impor sobre nós a misericórdia dEle, a bondade dEle, se a gente não pedir. Então esta leitura de hoje, Lucas 11, 1-3, quer nos ensinar justamente que a gente tem que insistir com confiança no nosso pedido de perdão a Deus. Não no sentido de que Ele vai ter dificuldade em nos perdoar. Não é isso. Mas é para nos educar na humildade necessária de sempre pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Papa Francisco nos ensinou, Deus nunca nos cansa de nos perdoar. Nós é que muitas vezes nos cansamos de pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. E aí, quem sai perdendo nessa história toda somos nós. Quantas pessoas que enveredam pelo caminho da droga, do álcool, com consciência de que prejudicaram, maltrataram muitas pessoas e acham que Deus não vai lhes perdoar e por isso querem enfurnar-se cada vez mais na drogadição, acabar com a própria vida, destruir a própria vida. Parecem até Judas no Evangelho, que não se arrependeu, mas alimentou um complexo de culpa medonho a tal ponto de tirar a própria vida. Pois, se no passo passado nós fomos chamados ao arrependimento, ou seja, errei sim, Senhor, mas sei que o Senhor me ama e me dá uma nova chance, hoje somos chamados por esta palavra a pedir perdão, a bater na porta do Senhor e se dizer, perdão, Senhor, na certeza de que o Senhor nos dará um perdão muito maior do que aquele que a gente merece. O amigo se levanta para dar tudo o que o outro necessita. De repente a gente está pedindo um perdãozinho para Deus e Deus vem e derrama um bálsamo de misericórdia na nossa vida e nos faz novamente felizes, na certeza de que, embora pecadores fragilizados, dependentes em recuperação, nós seremos sempre acolhidos, amados e perdoados por Deus. Que você, meu querido irmão, possa fazer esse gesto, lembrando que na tradição cristã católica este gesto é sobretudo através do sacramento da confissão. Se você tiver a oportunidade de se encontrar com o padre, confessar os seus pecados, faça isso, lhe fará muito bem. Que você possa ler, rezar mais uma vez esse texto, a partir dele elevar a sua oração ao Pai do Céu e depois partilhar com seus colegas do grupo de autoajuda. Como é para você se confessar e ser absolvido? Como é para você confessar os seus pecados e ser absolvido? Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sobriedade e paz. Só por hoje. Graças a Deus. Deus abençoe.